Fala galera, Thiago Paz na área. Vamos começar hoje um quadro novo no canal chamado Dicas do Maridão. E vão ser 16 episódios a princípio, em comemoração aos meus 16 anos de casado com a minha esposa linda, Hilde. Amo você. Então eu separei aqui 16 temas e nós vamos discutir sobre eles uma vez por semana, tá bom? Eu vou aqui dar a minha opinião e aí você coloca nos comentários aí qual a sua opinião e a gente vai conversando e vai chegando aí num denominador comum. Até porque casamento não é uma missão muito fácil. Mas aqui nessa série a gente vai falar especificamente de casamento, mas tudo que eu vou falar aqui de casamento aplica-se para você também que é namorado, que é noivo, ou que já mora junto, enfim, ou tá pensando em se casar, tá bom? Antes da gente dar prosseguimento aqui no vídeo, já deixa o seu like aí se você gostou da ideia da série, do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, dá essa forcinha pra gente aí, que você vai estar ajudando bastante. Vamos lá? Então, como diz aí o título do vídeo, decidimos nos casar. E agora? Eu quero falar com vocês um pouquinho da minha história, como nós decidimos nos casar. E eu tinha 21 anos quando eu me casei. Eu era um menino, mas como eu comecei cedo nessa vida de namorar, então eu já tinha uma certa experiência. Mas nada se compara à experiência do casamento, certo? Eu quero tratar aqui com vocês alguns pontos. Por exemplo, como você sabe se a pessoa que você tá é a pessoa certa para você casar? Eu já ouvi essa dúvida algumas vezes de alguns amigos e amigas próximas de casar e eu vou casar, já tá tudo marcado, mas eu não sei, tenho medo, não sei se é a pessoa certa. E eu sempre dou esse exemplo mais pesado para dar um choque de realidade na pessoa. Eu sempre digo o seguinte: quer saber se é a pessoa certa para você casar? Faz uma reflexão. Você entraria na frente de um tiro por essa pessoa sem pensar? Se você parou para pensar na resposta, ou se a sua resposta foi não, ou talvez, ou não sei, talvez não seja a pessoa para você casar. Porque quando você ama alguém a ponto de se casar com ela, você não vai pestanejar se tiver que entrar na frente de uma bala por essa pessoa. Outros pontos, esse é muito drástico, né? Outros pontos, por exemplo, você tem total liberdade de ser você mesmo com essa pessoa? Sabe, eu sempre falava isso pra minha namorada na época, hoje minha esposa, 16 anos. Eu sempre falava isso pra ela. Falou: o que me encanta em você é que com você eu posso ser quem eu sou e não preciso ficar me preocupando de disfarçar, porque eu sempre fui muito palhaço, muito brincalhão. Não tô muito aqui ainda, porque eu ainda tô pegando a manha com a câmera, fico um pouco tímido. Mas eu sempre fui muito extrovertido, muito falante, muito palhaço, né? E em alguns dos meus namoros anteriores eu tive problema com isso, né? Então, quando eu tava com elas ou junto com a família delas, eu tinha que acabar me podando, prestando atenção no que eu ia falar, como eu ia agir, enfim. Isso é muito ruim porque você se anula, né? E talvez por isso esses relacionamentos também não foram pra frente. Então, um ponto importantíssimo antes de você se casar analisa se você tem liberdade de ser você mesmo na frente dessa pessoa. E se ela também é ela mesma, se ela é a mesma pessoa quando tá com você ou quando tá com os amigos, com os pais, enfim. Um outro ponto importante, eu sempre digo isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Antes de você se casar com alguém, veja como ele ou ela trata os pais, trata o pai, trata a mãe.
porque da maneira que ele trata os pais, vai ser muito parecido como ele vai tratar você, ou ela vai tratar você, enfim. E um último ponto, no namoro, vocês brigam muito por ciúme, ou no noivado, enfim. Mas quando eu digo briga, não é aquelas discussõezinhas, são brigas mesmo, aquela briga mais quente. Se vocês brigam muito já por conta de ciúme, já no namoro, talvez seja bom esperar um pouco mais para casar. Porque o ciúme de uma maneira excessiva é algo que não cabe dentro do casamento. Ciúme todo mundo tem, né? Um pouco. Mas eu costumo sempre dizer que tudo que é demais estraga. Seja coisas boas ou sejam coisas ruins, tudo que é demais acaba estragando. Então, o ciúme é um fator aí preponderante em caso de separação, né, prematura, de divórcio, enfim. E eu penso que uma vez que a gente casa para viver a vida toda com essa pessoa. Então, quanto mais você puder fazer desse período um período tranquilo, melhor. Uma segunda pergunta que eu já ouvi bastante: existe hora certa para casar? Existe uma idade certa para casar? Não, não existe uma hora certa para casar. Uma idade, né, certa para casar. Isso varia muito de casal para casal, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que amadurecem muito mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais para amadurecer. Na maioria dos casos, um dos dois é mais maduro e o outro é mais crianção, né? Aqui no meu caso eu demorei bem mais para amadurecer. Mas, por exemplo, como eu disse para vocês, eu casei com 21 anos de idade, eu era um moleque, né? Já ouvi muitas pessoas dizerem: ah, não, a idade ideal para casar é com 25, 27, 28, 30. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Só tenha certeza de algumas coisas antes de você decidir que essa é a hora certa para você se casar. Senta com a sua parceira ou com o seu parceiro e façam essa reflexão. A gente tem estrutura para isso? A minha finada avó costumava dizer uma frase que ela falava assim, eu achava engraçado, mas ela costumava dizer que casar não é casaco. A gente às vezes confunde um pouco, né? Então você precisa se perguntar, a gente tem estrutura para isso? E quando eu digo estrutura, eu não digo só a estrutura financeira, não digo só aquela estrutura de ter uma casa, de ter uma casa própria, de ter um carro, de estar formado na faculdade. Não, isso é ótimo, é ótimo. Mas se isso não é o que vai determinar se é a hora certa de você casar ou não, mas vocês dois têm uma estrutura emocional para isso? Casamento, gente, exige demais. Exige tempo, exige dedicação, exige paciência, exige uma série de coisas. Então você precisa estar atento a que tipo de estrutura você tem. Você é maduro o suficiente? Porque tem gente que, quando namora, pelo menos é assim. Teve a primeira briga, então vamos terminar, cada um pro seu lado e acabou. O casamento não é assim. No namoro, quando você termina, você vai para sua casa, ela fica na casa dela. Amanhã todo mundo de cabeça fria, um manda uma mensagem, liga, acaba se acertando. Agora, quando você mora debaixo do mesmo teto, não tem essa opção. Vai ter que dormir bravo com a pessoa, vai ter que acordar e vai ter que resolver a situação. Então, você tem essa estrutura emocional? Se você tem, é a hora certa de casar. Você tem uma estrutura espiritual para isso? Olha, eu quero dizer para vocês que de repente não me conhecem, eu sou cristão, sou evangélico a minha vida toda. Essa série não é uma série para falar de igreja, não é uma série para falar de religião, mas é impossível não falar da minha fé, é impossível não falar daquele que guia a minha vida, que é o Senhor Jesus. E toda a minha vida, inclusive o meu casamento, está baseado nele e na palavra dele. Então, é muito importante que você tenha uma estrutura espiritual. É muito importante que você tenha uma fé que você exerça. É muito importante que você tenha algo em que se apoiar. Ah, Thiago, mas eu sou ateu.
Desculpa, mas em alguma coisa você acredita. Em alguma coisa você acredita, né? Tem gente que acredita no universo, em energias, enfim, acredite no que você quiser, mas tenha uma estrutura espiritual para que você possa ter aonde aliviar toda a sua dor que o casamento pode te acarretar, todo o seu cansaço. A melhor coisa para mim, quando eu tô muito mal, quando eu tô num momento difícil no meu casamento, é fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho e orar ao meu Deus. E ali eu sinto paz, ali ele me alivia, ali ele fala comigo e ali eu tenho estratégias para tentar recuperar aquilo que parecia estar perdido. Beleza? E por último, lógico, você tem estrutura financeira para isso? Gente, é importantíssimo. Tem gente que fala, não, só vou casar quando eu tiver formado, quando eu tiver com a minha casa própria. Isso é um sonho lindo. Se você conseguir fazer isso, perfeito. Mas nem todo mundo vai conseguir ter a vida estabilizada antes de casar. Às vezes a vida vai acontecendo, você se vê numa situação de tipo, olha, eu vou casar. Não casa. Agora, corre atrás. Corre atrás. Corre atrás dos seus sonhos, corre atrás da sua casa, né? Evita morar com os pais de um ou de outro. Se não tiver jeito, ok. Mas se tiver, corre atrás. Vai atrás do seu cantinho. Ah, vou pagar aluguel? Paga. Eu pago aluguel há 16 anos. Ainda não tenho minha casa própria. Mas até aqui o Senhor me ajudou e eu nunca atrasei um aluguel. Já fiquei desempregado, minha esposa já ficou desempregada, nunca atrasamos o aluguel. Porque Deus dá condições. Então você precisa tomar um passo de fé. Você precisa tomar um passo de fé. Certo? Então, se estabilize. É melhor que você esteja estabilizado. Mas não está estabilizado, mas você tem força de vontade para correr atrás? Então, casa. Mais um ponto importantíssimo. Esse é muito importante. Vamos separar aqui o que é família e o que são parentes. Tá? Se você hoje é solteiro, namora, é noivo, a sua família são os seus pais, são os seus irmãos, são seu tio, tia, avô, avó, as pessoas que moram com você, da sua família. E o seu namorado ou namorada é seu namorado ou namorada, não é família e nem é parente. A partir do momento que você casa-se, que você fala o sim no altar, que você assina um papel, ou que você decide morar junto e assumir essa pessoa com você, ela passa a ser a sua família. Aí meu pai e minha mãe continuam sendo sua família? Continuam. Porém, agora eles são parentes. São os parentes. Sua família, ou seja, a sua prioridade é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos. Ah, mas aí eu vou largar de mão minha mãe, meu pai? Não, você não vai largar de mão. Você vai estar sempre ali para eles, por eles, para ajudar no que eles precisarem. Mas primeiro é a sua família. A sua responsabilidade maior é com o seu cônjuge, é com os seus filhos. Beleza? Muita gente acaba confundindo isso. Eu sei que é difícil desligar o cordão umbilical. É muito difícil em alguns casos, né? Por exemplo, eu sou caçula de 4 filhos. Então, quando eu saí de casa, todas as minhas irmãs, meu irmão já tinha ido embora faz tempo. Então, quando eu saí de casa, foi muito difícil para minha mãe aceitar isso, né? Para o meu pai também, mas para minha mãe um pouco mais. Então, ela ficou muito reticente quando eu disse que ia casar, com 21 anos. Ela falou, você é doido, não sei o quê, enfim. E mesmo depois de casado, ela ainda queria meio que controlar a minha vida ali, saber onde eu estava, com quem eu estava. E um dia eu tive que ser um pouco mais assertivo com a minha mãe. Um dia eu cheguei tarde em casa, estava com a minha esposa, nós saímos, chegamos tarde em casa. Aí ela me ligou, não tô conseguindo falar com você, não sei o quê. Eu falei, mãe, eu casei, eu não devo mais satisfação para você. Agora eu só devo satisfação para minha esposa, que inclusive estava comigo. Ela regalou o olhão assim, mas também nunca mais se meteu na minha vida conjugal. Então, essa questão você precisa trabalhar. Você precisa separar as coisas. Família é família, parente é parente.
E por último, para a gente encerrar, para o vídeo não ficar muito grande, para você ter certeza que essa é a pessoa certa para você casar e que esse é o momento certo para você casar, antes de pensar na festa do casamento, antes de pensar na lua de mel, que é uma boa parte, antes de pensar na viagem, antes de pensar nos convidados, antes de pensar na cerimônia, antes de pensar na casa, enfim, senta com essa pessoa e tracem planos e metas juntos e vejam se os planos de vocês se cruzam, se os planos de vocês são parecidos. Óbvio que cada um tem a sua individualidade, os seus sonhos pessoais, mas eu acredito que a partir do momento que nós nos casamos, a gente se torna um só. Então, obviamente que cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter os seus projetos pessoais, mas a maioria ou os principais projetos, eles têm que ser em comum acordo, eles têm que ser em consenso. Então, tracem esses planos juntos e vejam se eles batem. Se eles baterem, perfeito. Aí é o momento certo de casar. Beleza, gente? Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem bastante aí embaixo para a gente poder conversar, para a gente poder ter outras opiniões, outros pontos de vista. Não quero aqui deixar só o meu, quero ouvir o de vocês, a gente poder conversar. Não se esquece de deixar o likezinho aí, se inscrever no canal, tá bom? Para ajudar a gente. E aí toda semana eu vou trazer um assunto novo aqui, sempre relacionado à vida conjugal, sempre relacionado aí a relacionamento. Então, você, esposa, manda esse vídeo aí pro seu maridão. Você que tá pensando em casar, manda pro seu namorado, pra sua namorada, pra sua esposa, manda aí, vamos compartilhar e vamos trocar bastante ideia, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Falou!